A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui já para fazer uma aula meio rápida aqui, de última hora. Então, eu gostaria que vocês, de repente, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa edição boa dessa aula aqui, mas eu gosto de compartilhar com vocês aqui essa aula, que vai ser a aula número 2, tá? Aqui do grupo Sola Scriptura. Nós estamos numa sequência de aula do grupo Sola Scriptura, e com certeza vai ser de muita importância essa aula, tá certo? Para todos nós, quando a gente observa aqui sobre aí em todo esse contexto, desde a primeira aula, tá bom? É o que nós vamos observar aqui, que todos conhecemos a história da construção da escola bíblica. Eu vou pegar aqui a escola bíblica dominical, queridos irmãos, porque dentro da Constituição Evangélica, a escola bíblica é uma das maiores escolas, onde que agregam várias pessoas e que estudam a palavra de Deus. Então, eu vou aqui muito focar aqui na escola, que vou pegar, para não pegar qualquer instituição, estarei pegando aqui então a, a escola bíblica dominical, beleza? Então, quando a gente observa aqui sobre essa questão aqui, para melhor, ou seja, quase todos sabemos, ao menos o quanto esforço é necessário para que ela chegasse até a nós aqui nesses últimos dias. Quem sabe uma oportunidade eu posso falar sobre o fundo histórico, da onde surgiu e como surgiu a escola dominical, mas isso aqui já é uma questão para outra aula, que não é o objetivo aqui. Nós estamos comentando aqui sobre a fragmentação, fragmentação não, melhor dizendo, fragmentação eu dei na aula passada sobre fragmentações, mas nós estamos em uma sequência falando sobre a educação contemporânea, tá bom? Então, esse é o foco da aula, tá? Então, nós vamos aqui, no termo geral aqui, a gente vai ver aqui que a escola dominical, ela teve um princípio, regado de princípios bíblicos, né? Mas, ou seja, o que encontramos hoje em dia? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Então, queridos irmãos, as escolas bíblicas dominicais ainda ela priorizam o ensino criativo. Isso é possível? Então, são perguntas que às vezes é necessário para nós ter uma compreensão mais ampla. O que a educação tem feito esses últimos dias? E vamos aqui colocando ponto a ponto sobre a escola bíblica dominical, que ainda forma um cristão saudável, um discípulo de Jesus, tá certo? Então, ao meu ver, a EBD não é apenas um encontro semanal da igreja, mas ela é também uma agência que conscientiza os seus alunos, e que estes são, eles priorizam os seus filhos, ou seja, estes são ou priorizam ser filhos de Deus, buscando o conhecimento de Deus. Então, à medida que eles tomam consciência disso, eles devem ser levados então o engajamento do reino de Deus, e que de certa forma os levarão ou seja, a observar o mundo à sua volta e agir como Jesus agiu aqui neste mundo, tá bom? Muito bem. Quando a gente observa aqui sobre a consciência histórica e a consciência cristã, a conscientizarmos a nossa participação como agente do reino de Deus, diz respeito então a localizarmos-nos no tempo e um espaço, ou seja, e isto é saber aonde estou, quem sou eu e o que vim fazer aqui. São as questões que se direcionam, ou seja, se direcionam para uma consciência histórica e também cristã. Mas o que o cristão deve haver com isto? Queridos irmãos, não poucas vezes Jesus ele demonstrou ter consciência de sua participação quanto ao agente social na terra. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Uma pergunta, e Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Olha que coisa interessante. E para isto nasci. Jesus continua respondendo: e para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso está em João capítulo 18, verso 37. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia também diz que não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim
eu não vim abirrogar, mas cumprir. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Então, e aparece que não estava muito interessado em que nós vivêssemos alheios nas questões inerentes aos homens. No espaço, ou seja, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu o enviarei ao mundo. Como está em João capítulo 17, versículo 15 ao 18. Significa então que dizer que se estamos comprometidos com a expansão do reino de Deus, então é inegável que somos agentes sociais ativos. Bom, queridos irmãos, não podemos dizer que Jesus nos pediu para vivermos alheio às questões políticas, sociais e econômicas. Ou seja, a questão é que mexe com as nossas vidas. Antes pediu que os homens nos consideram como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Como está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Beleza? Muito bem, como está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Então, que tenham um bom testemunho, né, dos que estão de fora, e também para que não caia em afronta no laço do diabo, como está em 1 Timóteo capítulo 3, verso 7. Então, não é possível esconder-se de nossa missão através da Bíblia, irmãos. De fato, queridos irmãos. Então, existe um chamado para mudarmos a realidade que é através da Bíblia. Beleza? Ou seja, através da Bíblia, de fato, existe um chamado para mudarmos a realidade e ajustando os moldes do reino de Deus. Então, conscientizamos-nos disso, tá bom? Antes de tudo, parte de um processo maior, de termos a consciência do que ser cristão, beleza? Há um sem número de alunos, ou seja, de escolas públicas dominicais que são alheios às questões que eles cercam. Por diversos motivos, são abatidos ao ambiente local em que fazem parte um exército de indiferentes aos problemas sociais abarrotam as igrejas. A consciência histórica cristã, ela permite então o indivíduo saber e compreender o seu papel neste mundo. Então, nesse sentido, queridos irmãos, é possível que o aumento da conscientização histórica cristã, consequentemente, a levará a seu índice de espiritualidade cristocêntrica. Então, a nossa situação atual, meus irmãos e irmãs, em termos de espiritualidade cristã, é muito semelhante ao cego de nascença que nos fala o Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 41. Antes de escolher Jesus como Senhor, ou dos fariseus que não se acharam certos, ou seja, pois todos conheciam os mandamentos, eles também devem ser um reflexo da situação denunciada por Amós. Quando a gente observa aqui o profeta Amós, capítulo 5, do verso 21 ao 24, então, uma via impetuosa, uma experiência de 20 séculos de cristianismo não impede que o Cristo Jesus seja tão desconhecido hoje quanto era para muitos naquele tempo. Então Jesus ainda está a perguntar: crês no Filho do Homem? João capítulo 9, do versículo 35. A questão é saber se teríamos, ou seja, a simplicidade do cego para responder: quem é ele, Senhor? Para que eu creia. João capítulo 9, do versículo 36. E porque seria uma denúncia contra nós mesmos, queridos irmãos. A minha hipótese é que só quando aceitarmos isto, podemos recomeçar o processo de crer e reconstruir
uma espiritualidade, uma educação mais autêntica, voltada para o reino de Deus. Muito bem. Isso é importante. Como isso aqui é uma aula bastante resumida, nessa aula número 2, e eu vou terminar falando aqui o que fazer com essas questões. Dentro da área da educação, como nós estruturarmos, o que nós podemos fazer. O que fazer? Professores devem saber trabalhar com o passado, o presente e o futuro de uma forma a permitir que o sujeito a localizar-se entre os de sua comunidade, igreja local ou qualquer instituição de ensino. Então os alunos eles precisam sentirem-se parte de um todo. Inserimos o ensino teológico, a terceira pessoa, eu, ele e Deus em nós. Ora, queridos irmãos, perceber a complexidade do universo social e enxergar o outro como um ser humano e destruir o preconceito e localizar seu lugar do indivíduo e o seu papel projetado por Deus e entender as relações culturais que as pessoas desenvolvem em diversos locais e conhecer ou saber que existe uma conjuntura social mais ampla e que às vezes escapa-nos a compreensão, entendeu? Então esses saberes eles se introduzem no nosso meio. Os nossos alunos, inclusive, na aula de número 3, eu quero abordar aqui sobre a adolescência, passado e adolescente atual, né? Então quero abordar essa aula, que vai ser na terceira aula. Como nós conscientizarmos o mundo secular que nos abarrota a nossa adolescência, as nossas crianças, os nossos jovens, com o nosso aprendizado na sala de aula. Queridos, nós temos que defender, eu sempre digo e eu sempre vou enfatizar, nós temos que defender o criacionismo bíblico. Nós temos criacionismo científico, que é o bíblico, ele vai comprovar a veracidade da palavra de Deus. Nós vamos ter aqui a ciência heliocêntrica, que os nossos alunos são abarrotados, eles são questionados, eles são, ou seja, acúmulos de conhecimentos que contraria muitas vezes os princípios bíblicos. E nós temos que defender a ciência criacionista. Tudo partiu da mente brilhante, da mente de um Criador que fez os céus e a terra. Se você for olhar e estudar o mundo heliocêntrico, partiu da explosão do Big Bang. Uma ciência heliocêntrica, uma ciência ateísta que quer desconstruir a palavra de Deus. Nós temos que defender a Bíblia como ela é. Queridos, fico com essa aula aqui muito resumida e vai um abraço do seu amigo hoje sempre, Claudinho Santos.